capítulo 3, do verso 11 até o verso 16. Assim diz o texto sagrado: porque esta mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não os maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Pai, mais uma vez em tua santa presença, eu quero agradecer por estar aqui neste lugar, podendo ser um vaso de barro, um instrumento nas tuas mãos para edificar a tua igreja. Se isso eu faço, é porque o Senhor me auxilia pelo teu Espírito Santo. E se a sua igreja ela é edificada, é porque o Senhor tem dado o teu Espírito para que ela possa discernir o que vem da tua parte. E eu suplico, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que através da sua bendita palavra, nós conheçamos melhor os teus propósitos para a nossa vida, e venhamos, ó Pai querido, cumprir, venhamos, ó Pai querido, estabelecer isso como conduta, como regra de vida. Eu suplico, ó Pai querido, a tua bênção sobre nós, nesse momento que o Senhor irá falar aos nossos corações. Eu suplico, ó Pai, que tu me use com a tua benevolência, com a tua graça. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Por aceitar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens, aqui na epístola de 1 a João. Essa epístola, na verdade, não sabemos quem foi o autor. Na própria carta, aqui na própria epístola, não se diz quem foi o autor. Mas a tradição da igreja primitiva, desde o início, desde o primeiro século, ela reconhece como sendo o apóstolo João o autor desta epístola. Nós temos também vários escritos dos pais da igreja, logo no primeiro século, colocando então João como o autor desta carta. Esta carta também não demonstra, o autor aqui, o João, ele não demonstra a quem ele escreveu. Não se sabe se foi escrito para uma igreja, não se diz a qual região ela foi escrita, não se diz para qual povo que foi escrito, se for para os judeus ou para os gentios. Então, o autor aqui não diz, não interessa essa carta a uma localidade, a um povo, a uma região, a uma igreja especificamente. Entendemos que na verdade essa carta ela foi uma carta coletiva, escrita para todos os cristãos, para todos que pudessem estar recebendo e sendo edificados através dela. O motivo pelo qual João ele escreveu essa carta é que na sua época muitos falsos profetas haviam se levantado, trazendo então falsas doutrinas, enfraquecendo ali a fé dos irmãos. João ele entendeu por necessidade edificar, estruturar, fortalecer a fé dos irmãos e rebater também esses falsos mestres. A mensagem desses falsos mestres tinha como base dois propósitos. Eles estavam dizendo que Jesus Cristo ele não era o Messias, que Jesus não era o Cristo, não era o enviado de Deus. E negavam então a divindade do Senhor Jesus Cristo. O outro ensino dos falsos mestres, dos falsos
apóstolos que ali haviam se introduzido e estavam deturpando a fé dos irmãos, enfraquecendo a fé deles, é que eles negavam também que o Cristo que havia sido enviado, ele veio em carne. Eles não reconheciam então a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Esta era o ensino, este foi o ensino então, a base dos ensinos dos falsos mestres, no qual João, ele se propõe aqui a rebater nesta epístola. Esta epístola, ela foi escrita no fim do primeiro século, assim se entende. Esse texto que nós lemos, capítulo 3, do verso 11 até o verso 16, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, no verso 11, nós vemos que João, ele estabelece aqui uma tese, ele mostra aqui um mandamento, ele coloca aqui uma regra para a igreja. Do verso 12 até o verso 15, ele então, para reforçar a sua tese, ele dá aqui um exemplo negativo, mostrando como não se deve cumprir essa tese. E ele dá como exemplo, ilustra através da vida de Caim. E no verso 16, que seria então a terceira parte, que nós podemos dividir esse texto, ele dá um segundo exemplo para fortalecer a sua tese, mas aqui um exemplo positivo, tendo então como exemplo, como pano de fundo, a quem devemos seguir, o exemplo positivo seria o Senhor Jesus Cristo. Isso nós vemos no verso 16. Vamos aqui ao texto, o verso 11, com suas Bíblias abertas, gostaria que nós estivéssemos acompanhando. O verso 11 diz assim o texto sagrado: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. O princípio no qual João ele diz aqui, vem a ser o princípio doutrinário no qual foi passado pelos apóstolos. João, ele recorre aqui a sua autoridade aos ensinos dos apóstolos. Ele fala para a igreja: vocês têm que estar firmados no que vocês aprenderam pelos apóstolos. E na verdade, o que eles aprenderam dos apóstolos remonta o próprio Cristo, visto que esses apóstolos, eles andaram com o Senhor Jesus Cristo, eles foram discipulados por Jesus Cristo, eles foram ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. E para que João ele estabeleça a sua autoridade de ensino, ele então remonta o próprio ensino dos apóstolos. Ele diz: o que vocês aprenderam desde o princípio, o que foi ensinado para vocês pelos apóstolos, o que foi dado a vocês, não por esses que estão surgindo agora, por esses novos movimentos, mas sim o que vocês ensinaram, o que vocês aprenderam pelos apóstolos. Entenda, tanto a doutrina quanto a ética cristã, nós devemos retroceder aos ensinos dos apóstolos. Se nós queremos saber qual é a ética que nós, enquanto igreja, devemos seguir, quais são os mandamentos que nós, enquanto igreja, deve ser estabelecido para nós devemos fazer exatamente como João aqui ensina, o que nós aprendemos desde o princípio, ou seja, pelos apóstolos. A cultura muda, os tempos ele muda, nós vemos que novos modismos eles chegam, mas o que devemos colocar a partir de ética cristã e a partir de doutrina cristã é o que remonta os apóstolos, que foram então instruídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, o verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a verdade acerca da ética cristã, a verdade acerca da doutrina no qual uma igreja saudável ela deve se estabelecer, deve ser o ensino dos apóstolos, e essas verdades elas são inalteráveis.
essas verdades, elas não são discutidas. Essas verdades, elas são a base para que nós estabelecemos que uma igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos pelos apóstolos, o que nós aprendemos desde o princípio. João então ele diz, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. E ele passa agora a demonstrar qual é a mensagem. No verso 11, a parte B, que nos amemos uns aos outros. O conteúdo no qual João ele estabelece, que ele dá como regra, como mandamento ali para os seus ouvintes, é que eles deveriam amar uns aos outros. João, capítulo 13, o verso 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Cumprir os mandamentos de Deus se resume no amor ao próximo. A partir do momento que nós, enquanto igreja, estamos vivendo em harmonia, em perdão, em reconciliação, demonstrando benignidade, bondade, misericórdia, ou seja, demonstrando então amor uns pelos outros, nisto se caracteriza que nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus. Nisso mostra que os mandamentos de Deus estão sendo cumpridos quando é uma igreja que ama, que demonstra amor, que verdadeiramente se compromete para com o outro e o faz isso em amor. O amor, ele consegue perdoar. O amor, ele consegue confessar pecado. O amor leva a pessoa ao arrependimento. O amor leva a pessoa à reconciliação. O amor é o resumo do cumprimento de todos os mandamentos dados por Deus. Romanos, capítulo 13, o verso 9 diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É nesta palavra, é neste mandamento, é amar o outro como a nós mesmos. Nisso se resume todos os mandamentos de Deus. Então, no verso 11, o apóstolo João, ele coloca como base o ensino dos apóstolos. Ele retrocede a doutrina apostólica como base no qual nós devemos seguir. E o que foi ensinado desde o princípio é que nós devemos ser a comunidade do amor, que devemos nos amar uns aos outros. Do verso 12 até o verso 15, João, para que ele possa exemplificar, para que ele coloque na prática o que vem a ser o amor, ele traz aqui dois exemplos. Do verso 12 ao verso 15, um exemplo negativo, e do verso 16, um exemplo positivo de como se deve amar. Então, do verso 12 até o verso 15, ele dá aqui um exemplo negativo. Dessa forma, onde não está o amor, é assim que não se deve ser feito. E como exemplo do que não é o amor, ele coloca aqui a Caim. Vamos ver o verso 12. Então, terminando o verso 11, ele diz, que nos amemos uns aos outros, não como Caim. No verso 12, nós devemos amar uns aos outros, mas não como Caim. João, ele esclarece de que modo nós devemos amar os irmãos. Ele dá aqui como exemplo o Caim, o assassino, aquele que matou ao seu irmão. Esse é um exemplo no qual nós não devemos seguir. É o oposto disto no qual nós devemos fazer. Essa narrativa, onde está escrito aqui a morte de Abel por Caim, está em Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao verso 8.
Gênesis 4, do 3 ao 8. Assim diz o texto: e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. João, ele diz no verso 11, que nos amemos uns aos outros, mas que você ame o seu irmão, não como Caim, não como esse assassino, não como este homem que assassinou o seu próprio irmão. E ele continua então no verso 12, que era do maligno e matou a seu irmão. O ódio de Caim o identifica como sendo do maligno, no qual foi o primeiro assassino. Olha, ele é do maligno, a sua natureza era maligna, a sua identidade era maligna, e em virtude da sua característica como maligno, como assassino, isso o identificou. João, capítulo 8, do verso 44 diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Diz aqui o verso 12, que nós devemos amar, no final do verso 11, que devemos amar uns aos outros, mas não como Caim, que esse Caim, ele era do maligno, e em virtude da sua identidade, do seu caráter, ele matou ao seu irmão. João continua no verso 12, fazendo aqui uma pergunta. Ele diz no verso 12: por que causa o matou? Aqui é uma pergunta retórica, no qual ele mesmo dá a resposta. E ele então responde no verso 12: porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. O que João ele está fazendo aqui? Ele está interpretando a narrativa de Gênesis, e dando aqui o motivo do crime, o motivo pelo qual Caim matou Abel. Mas ele faz isso interpretando o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 4, verso 5 e o verso 8 diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O verso 8: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Nós vemos aqui qual é a interpretação de João, mostrando o motivo pelo qual Caim ele matou a seu irmão Abel. Ou seja, não teve motivo, não teve nenhuma justificativa, não teve um porquê de Caim ele ter matado ao seu irmão Abel. Abel não lhe fizera nenhum mal. Abel ele não conspirou contra o seu irmão. Abel ele em si não teve nenhuma atitude que fizesse com que, através da sua atitude, do seu ato, de algum feito, levasse então que Caim, o seu irmão, se zangasse e por isso o matasse. O que João ele está mostrando aqui, que não teve justificativa o fato de Caim ter matado a Abel.
a não ser por causa do seu caráter. Caim, ele era do maligno. Abel, ele era um homem de Deus, e as suas ofertas foram aceitas por Deus. Isso foi o motivo, a sua identidade maligna. Ele, por causa dele ser maligno, que ele então intentou contra o seu irmão. João aqui, ele faz um contraste entre Caim e Abel. Olha aqui o verso 12: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Ele responde: porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ele faz aqui um contraste entre as obras ruins, malignas de Caim e as obras boas e justas de Abel. Foi em virtude da natureza maligna de Caim, mas não por algum motivo que Abel tivesse feito, que em virtude disso justificasse a morte dele. Vejamos aqui o contraste que nós encontramos na Escritura Sagrada entre Abel e Caim. Abel, ele é considerado um homem de fé. Hebreus capítulo 11, verso 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A Bíblia fala que Abel era um homem justo. Mateus capítulo 23, o verso 35 diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. A Bíblia nos mostra que Deus se agradou de Abel. Gênesis capítulo 4, verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Agora vejamos aqui o que a Bíblia fala acerca do caráter, da identidade, do comportamento, do estilo de vida de Caim. Caim, a Bíblia nos mostra que tanto as suas ofertas como o seu culto era mera formalidade. Gênesis capítulo 4, verso 5 diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Por mais que ele estivesse na presença de Deus, por mais que ele lhe prestasse esse culto, e por mais que ele levasse alguma oferta perante Deus, era mera formalidade. Não era de um coração justo, não era de um coração aquebrantado, não era de um coração temente a Deus. Ele o fazia por mera formalidade. A religião de Caim era uma religião falsa. Judas, o verso 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Primeiro, Caim, ele teve inveja do seu irmão Abel. Essa inveja no coração de Caim levou com que ele se irasse, desenvolveu uma ira no seu coração. E depois dessa ira desenvolvida como resultado da sua inveja, essa ira desembocou no assassinato. Ou seja, João ele coloca aqui que o motivo pelo qual Caim matou Abel foi por causa da inveja. A inveja que ele teve do seu irmão, por causa das obras do seu irmão, foram aceitas, foram agradáveis a Deus. Deus se agradou de Abel, mas Abel não fez nenhum mal contra Caim, mas a inveja de Caim fez com que crescesse um ódio no seu coração, e esse ódio desembocou no assassinato. Ele então matou o seu irmão. A inveja nos leva a nós perseguirmos aquilo que nós devíamos amar. A inveja nos leva a nós odiarmos aquilo que nós devíamos imitar. Na verdade, é algo que nasce no nosso coração
e se não for trabalhado, se não for realmente alcançado pela graça de Deus, se nós não nos deixarmos ser mudados, isso pode arruinar a nossa vida. E é muito importante nós definirmos o que vem a ser inveja. Às vezes existe uma certa confusão. Inveja não é você desejar o que o outro tem. Desejar o que o outro tem, isso é cobiça. A pessoa então cobiça, ou ela tem desejo de ter o que o outro tem. Isso é a cobiça. A inveja é diferente. A inveja não é você desejar o que o outro tem, é você se incomodar pelo que o outro tem, é você se zangar pelo que o outro tem. Na verdade, você nem deseja o que o outro tem, mas você se incomoda pelo que o outro tem. Às vezes você nem tem aspiração de ter um casamento ou uma família, mas a pessoa vê uma família feliz, vê um casamento feliz, vê um casal feliz, ela se ira contra aquilo, ela se irrita contra aquilo, mesmo que ela não queira ser como aquela mulher ou como aquele casal, mas por ela ter inveja da felicidade do outro, ela então passa a odiar aquela família ou aquele casal. Às vezes a pessoa tem uma casa, ou a pessoa tem de repente uma roupa nova, ou algo que ela se sinta bem, e ela se agrada com aquilo que ela tem, e a outra pessoa vê aquilo, e não que ela queira aquele vestido, ou queira aquele sapato, ou carro que a outra pessoa tem, mas ela se incomoda pela satisfação, pela alegria do outro. Isso traz então inveja na pessoa. Inveja não de querer ter o que o outro tem, mas inveja por odiar, por não agradar pela felicidade do outro. Então ela começa a caluniar, ofender, fazer o mal contra aquela pessoa. Isso é inveja. Ela não deseja o que o outro tem, mas ela se ira, ela se zanga, ela se levanta contra a felicidade, a alegria, o que outra pessoa tem. Esse é o caso de Caim. Caim, ele não almejou, ou desejou, ou fazer as mesmas coisas que Abel fazia, mas ele teve inveja pela alegria, pela felicidade, porque Deus se agradou de Abel, e essa inveja dele fez com que ele odiasse o seu irmão, e desembocou então no assassinato. A pergunta de João é: por qual motivo Caim matou Abel? Porque as suas obras eram más e de seu irmão eram justas. Ou seja, não teve motivo, não teve justificativa, não teve o porquê disso. É isso que João então nos ensina no verso 12. Continuando aqui o verso 13: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João aqui, ele faz um link entre o ódio de Caim e o ódio que o mundo tem para com os cristãos. Veja bem, ele fala aqui de cristãos, ele fala meus irmãos, então ele está se referindo a cristãos, e ele fala acerca do ódio que o mundo tem para com os cristãos. O ódio do mau Caim para com o seu irmão injusto, ele serve aqui de explicação para com o ódio injustificado que o mundo tem para com os cristãos. Por qual motivo é que o mundo ele odeia os cristãos? Qual é o mal que nós, enquanto cristãos, fazemos para com o mundo? Porque o mundo se levanta contra a igreja, porque o mundo se levanta contra você que é cristão. Por que o seu vizinho, ele fala mal de você, sendo que você nunca o ofendeu, você nunca fez mal contra ele? Por que você é hostilizado na escola, sendo que você nunca fez nenhum mal contra algum amigo seu ali de classe? Por que você é hostilizado no trabalho? E as pessoas, só por saber que você é cristão, as pessoas se levantam contra você, sem nenhum motivo, sem você fazer um mal, sem você
desagradar alguém, é sem nenhum motivo. É isso que João ele coloca aqui no verso 13: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque da mesma forma que sem motivo Caim ele matou ao seu irmão Abel, da mesma forma, sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação, sem o porquê de ser, o mundo também irá vos odiar. E quando isso ocorrer, não vos espante, não vos maravilheis. É o que ele diz no verso 13: não vos maravilheis. Da mesma forma como sem nenhum motivo, sem o porquê de ser, o mundo ele odiou a Cristo, assim também o mundo nos odeia. Se nós olharmos pelos ensinos dos evangelhos, nós vemos um Cristo abençoando as pessoas, curando os enfermos, multiplicando os pães, trazendo uma mensagem de paz, de reconciliação com Deus. E por fim, ele foi odiado pelo mundo. Qual o motivo dessa hostilidade do mundo contra Cristo? Mas devido a nenhum motivo, nada que o justifica. E da mesma forma como o mundo ele odeia a Cristo, assim também o mundo odeia os cristãos. João capítulo 15, o verso 18 diz, João capítulo 15, verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Sem motivo, sem o porquê de ser. Então, se isso ocorre, ele diz: não vos espanteis, não vos maravilheis em relação a isso. O verso 13: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Continuando no verso 14: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida como resultado da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Por nós reconhecermos os nossos pecados e nos arrependemos dele e confessamos e colocamos a nossa fé na justiça de Cristo, que morreu por nós. Nós não passamos da morte pela vida por causa das nossas obras, e não tampouco pelo fato de nós amarmos os nossos irmãos, mas sim pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E isso nos faz sermos já filhos de Deus, e já passarmos da morte para a vida, já nesse momento. Nós já somos filhos de Deus, nós já temos os nossos nomes escritos no livro da vida eterna, nós já somos o templo do Espírito Santo, como um selo que mostra que nós somos filhos de Deus. João capítulo 5, verso 24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, mas tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 6, o verso 47: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 13 diz: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, quando ele diz aqui no verso 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, isso ocorre em virtude da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, o amor que nós temos pelos irmãos, não é o que nos faz passarmos da morte pela vida, não é através então das nossas obras que nós somos salvos, mas o amor que nós temos pelos irmãos é uma evidência interna que nós passamos da morte para a vida. Por quê? Porque só quem tem o Espírito Santo, só quem é uma nova criatura, só quem tem uma experiência de novo nascimento, só quem
mortifica a sua carne e não mais vive, mas Cristo vive através dele, somente esse verdadeiramente consegue amar o irmão, porque o amor para com o irmão é resultado de perdão, de reconciliação, de você confessar pecado, de você usar de benignidade, de você usar de misericórdia, de você desenvolver na sua vida o fruto do Espírito Santo, de você conseguir deixar com que a graça de Deus no seu coração desenvolva de forma tal que você ame, mas ame não somente de palavras, mas de atitude que te leva à reconciliação, ao perdão, ao reconhecimento do seu erro, e você poder confessar, e que tudo desenvolve numa restauração. Isso só é evidenciado naqueles que têm o Espírito Santo. Por isso que, quando ele diz aqui, passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, não que amar o irmão é o que nos leva à salvação, mas amar aos irmãos é uma evidência interna de que nós fomos salvos, Essa mesma epístola, capítulo 4, o verso 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. O verso 14, ele continua: quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Assim como o amor é uma evidência de que você é nascido de novo, de que você tem o Espírito Santo, de que Cristo é quem vive através de você, a falta de amor, que é o oposto do amor, que vem a ser o ódio, também é uma evidência de que a pessoa não tem o Espírito Santo, é uma evidência de que a pessoa não foi regenerada, de que ela vive ainda numa condição de filho da ira, de que ela ainda não teve um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, ela não se converteu. Por isso é que João ele diz: quem não ama a seu irmão, permanece na morte, porque é uma evidência interna de que a pessoa não fora restaurada, não foi regenerada, verdadeiramente ela não se converteu, por isso ela não consegue perdoar, por isso ela não consegue se reconciliar, por isso que no coração dela ela guarda ódio para com o irmão, porque ainda não fora regenerada, e desta forma é uma evidência que ela permanece ainda na morte. John Wesley, ele diz o seguinte: quem odeia seu irmão, e não existe meio termo entre amar e odiar o irmão, é diante de Deus um assassino, pois cada grau de ódio é um grau daquela mesma característica que matou Caim, que moveu Caim a assassinar o seu irmão. A Bíblia nos mostra que permanecer na morte é a mesma coisa que andar nas trevas. Essa epístola, capítulo 1, verso 6 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Permanecer na morte é a mesma coisa que estar nas trevas. O capítulo 2 dessa epístola, verso 9 diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Permanecer nas trevas é a mesma coisa que não ter a verdade e ser um mentiroso. Capítulo 2 dessa epístola, verso 4 diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Permanecer nas trevas é o mesmo que uma pessoa não sabe para onde vai. Capítulo 2, o verso 11 dessa epístola diz: mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Permanecer nas trevas é o mesmo que ser do diabo. Olha o que diz João nessa epístola, no capítulo 3, o verso 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. E como nós aprendemos,
Não existe meio termo no mundo espiritual. Ou a pessoa é de Deus ou do diabo. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui, quem não ama seu irmão, permanece na morte. Ou seja, o ódio que a pessoa nutre no seu coração para contra o irmão, é uma evidência de que ele não nasceu de novo, de que ele está nas trevas, que não teve uma experiência genuína com Cristo, que não conhece a Deus, está morto espiritualmente. O verso 15: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. João aqui, ele segue o seu raciocínio, tendo como pano de fundo, como exemplo, aqui a Caim. Agora, na sua linha de raciocínio, ele faz aqui um argumento, colocando 2 pontos. O primeiro ponto é esse: qualquer que odeia seu irmão é homicida. O que ele traz aqui como raciocínio é o seguinte: o ódio de Caim por seu irmão terminou em assassinato. Assim, quem odeia é um assassino em potencial. Esse foi o raciocínio lógico de João. Se Caim, ele odiava seu irmão, e o ódio que ele teve pelo seu irmão levou ao assassinato, assim também, todas as pessoas que odeiam outra pessoa, é um assassino em potencial. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, diz aqui o verso 15. Veja bem, nós temos muitos exemplos na Escritura Sagrada, de pessoas que em virtude do ódio, eles ou mataram, ou desejaram matar outras pessoas. Vamos ver aqui o exemplo de Esaú. Esaú odiou a seu irmão Jacó e planejou matá-lo. Gênesis capítulo 27, verso 41. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, o meu irmão. Absalão odiava o seu irmão Aminon, porque Aminon abusou de sua irmã Tamar. Isso fez com que Absalão matasse a Aminon, o seu próprio irmão. 2 Samuel capítulo 13, o verso 22 e o verso 28. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Aminon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: queria Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. Herodias odiava João Batista e desejava então matá-lo. Herodias, a esposa de Herodes. Marcos capítulo 6, o verso 19. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Esse ponto, onde mostra que o ódio leva a pessoa ao assassinato, ou pessoas que odeiam é um assassino em potencial, nós vemos que foi ratificado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, do verso 21, verso 22 diz: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se enraivecer, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, esse daqui é o primeiro ponto de João, quando ele usa como exemplo aqui a Caim. Qualquer que odeia seu irmão é um homicida. Se Caim, devido ao seu ódio, ele se tornou um assassino, então todas as pessoas que odeiam são assassinos em potencial. Esse é o primeiro raciocínio lógico dele. O segundo está aqui no final do verso 15: e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida permanente nele. Caim
como um assassino que nunca se arrependeu. Veja bem, ele nunca se arrependeu do crime que ele cometeu. Ele se tornou um símbolo dos perdidos, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm a vida eterna. Por isso que ele diz, o segundo ponto dele: e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecente nele. O que mostra, o que caracteriza que na verdade Caim, ele não se arrependeu, foi o desdém que ele teve quando o próprio Deus pergunta para Caim acerca de seu irmão. Gênesis capítulo 4, verso 9 diz: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele diz: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, o seu descaso, a sua falta de arrependimento, o seu não se importar pelo que ele fez, mostrou então que ele não se arrependeu. E João então ele coloca que todo homicida que não se arrepende, na verdade não herdará a vida eterna. Quem odeia o seu irmão é um assassino em potencial, como tal, não tem a vida eterna, não é regenerado, não é nascido de Deus, não tem um encontro genuíno com Cristo. Pois bem, no verso 11, nós vemos aqui que João, ele estabelece a sua tese, e a sua tese é que nós devemos amar uns aos outros. Aí ele diz que você ame o seu irmão, mas agora eu vou mostrar de uma forma negativa como é que você não deve amar. E ele deu então como exemplo, do verso 12 até o verso 15, o exemplo de Caim. Você ame, mas não dessa forma. Não ame a exemplo de Caim. Ou seja, você deve ser o oposto de Caim. É como que ele também estivesse dizendo: olha, se você também não ama, você entenda que você não é uma pessoa regenerada. Se você não ama, é que você realmente tem no seu coração um ódio, um desprezo, ou seja, que mostra que você não é regenerada, não é convertida. Se você não ama, ou você não consegue amar, você está sendo equivalente a Caim. É isso que ele diz aqui do verso 12 até o verso 15. Agora no verso 16, ele dá um exemplo de como então nós devemos amar. E esse exemplo é um exemplo positivo, e ele parte a partir do exemplo de Jesus Cristo. Vejamos o verso 16: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. João então ele passa a demonstrar a forma positiva o que é o amor, usando então o exemplo próprio do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é um exemplo de amor por nós, visto que o amor dele foi um amor sacrificial, foi um amor sem reservas, e um amor para com os perdidos, para com aquelas pessoas que não mereciam ser amadas, para com os pecadores, para com os seus inimigos. Então, João, ele coloca que Caim, mesmo diante do seu próprio irmão e sem motivo, ele odiava, mas nós, como regenerados, como novo nascido, como filho de Deus, nós devemos então amar a exemplo de Jesus. E o exemplo que Jesus nos dá é um amor que mostra na sua plenitude o que é verdadeiramente o amor a partir da morte do Senhor Jesus Cristo. E esse amor no qual ele teve foi sem motivo de ser, visto que as pessoas que foram amadas por ele não mereciam. Nós estávamos em pecado. Romanos capítulo 5 verso 8 diz: porque Deus ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor sacrificial, um amor sem limites, é um amor para com os inimigos. Ele diz: é assim que você deve amar. Olha aqui o verso 16: conhecemos o amor nisto que ele, Jesus, deu a sua vida por nós.
João capítulo 10, o verso 15 e o verso 28 diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É nessa atitude de Jesus que o amor aparece na sua plenitude, pois Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda ingratos, sendo nós ainda devedores, sendo nós ainda com uma natureza adâmica. Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 8 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus foi movido pelo amor, e o que fez com que Ele morresse na cruz por nós, a motivação foi o amor. Não foi algo que Ele viu em nós, não foi algo que porventura tivéssemos, que poderíamos dar a Ele, e nunca iremos poder retribuir tamanha benevolência, misericórdia ou graça. E Ele diz: é dessa forma que você deve amar. É nisso que nós conhecemos o amor. Olha aqui o verso 16: conhecemos o amor nisso. É dessa forma que você sabe se você está amando ou não, a partir do exemplo positivo, a partir de Cristo Jesus, que Ele deu a sua vida por nós. E o verso 16 ele continua: e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A grande questão é o seguinte, é que por nós conhecermos a Jesus Cristo, e por nós sermos os seus servos, nós devemos então imitá-lo, nós devemos seguir as suas pisadas, nós devemos seguir o seu exemplo. Se nós somos cristãos, e reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, e somos devedores a Ele, por tamanha benignidade, misericórdia e benevolência, devemos então, enquanto cristãos, enquanto conhecedores de Deus, enquanto conhecedores da verdade, imitá-lo, e viver a vida semelhante a que Ele viveu. E se Ele então se propôs a amar dessa forma, então é dessa forma que nós devemos amar aos outros, sem motivo de ser, sem buscar recompensa, e sem querer algo em troca, e sem colocar então limites. É dessa forma. Mas por que o fazemos? Porque conhecemos a Cristo, porque sabemos em quem nós temos crido, e por Ele ser o nosso Senhor, e por buscarmos então imitarmos a Ele. Efésios capítulo 5, do 1 ao 2 diz: sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Agora, é bem verdade que existe uma diferença em relação à morte de Jesus. O fato de Jesus ele ter morrido na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, para que através então da sua morte nós fôssemos justificados por Deus. João capítulo 15, verso 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 1, verso 29 diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a morte de Jesus é uma morte que leva à redenção, à remissão. A morte dele faz com que sejamos então perdoados nossos pecados e purificados através do seu sangue. Então, quando João diz aqui que nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, não necessariamente é semelhante ao que Jesus fez e deu a sua vida
para resgate, para remissão, para que através da sua morte o mundo se reconciliasse com Deus. Não, a maneira como nós damos a nossa vida pelos irmãos é o que ele diz aqui no verso 17 e no verso 18. Olha como é que você deve dar a vida pelo irmão, olha como é que você demonstra o amor e dá a vida pelo irmão. Leia no verso 17 e no verso 18. Quem pois tiver, você vê que o pois está ligado ao verso anterior. Quem pois tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. É dessa forma que nós damos a vida pelo nosso irmão, é dessa forma que nós amamos o irmão, quando nós somos benevolentes, quando nós somos generosos, quando nós temos bens no mundo e vemos os outros necessitados, e nós abrimos mão para ajudar, para beneficiar, para acolher os necessitados, quando nós deixamos de ser egoístas, quando nós deixamos de ser sovinas, e quando nós passamos a ser benevolentes, misericordiosos, e olhando para os necessitados, quando verdadeiramente nós contribuímos para o bem-estar de alguém que está padecendo, seja de uma enfermidade, seja padecendo por falta de alimento em virtude do desemprego, mas quando nós então ajudamos os necessitados, quando nós nos comprometemos pelas pessoas que estão padecendo, e nós então tendo condições, nós abrimos o nosso coração de uma forma generosa, benevolente, para com os necessitados. Olha aqui o verso 17 e 18, vamos ler novamente. Quem pois, o pois está ligando o que ele acabou de dizer, quem pois tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, você tem condições de poder ajudar, e você vê o irmão necessitado, ao invés de você ajudar, você cerra as suas entranhas, você cerra o seu coração, você endurece o seu coração. Como estará nele o amor de Deus? Como você pode dizer que você ama, se você não ajuda os necessitados? Aí ele diz, meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. Nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. Mas nós, ao sermos salvos, nós devemos praticar boas obras. Por isso, não amemos de palavras e nem de língua, mas que o seu amor se caracterize através do seu comportamento, através da sua atitude, através da sua doação, através do seu compromisso com os necessitados. É nisso que você mostra que você ama. João então ele começa no verso 11 dizendo que nós devemos retroceder ao princípio que são os apóstolos. Ele é a base para o nosso comportamento, para a nossa doutrina. E o que foi nos ensinado pelos apóstolos foi: amemos uns aos outros. E o amor não deve ser como Caim, que sem motivo odiou ao seu irmão Abel, mas o amor deve ser como Jesus amou. É dessa forma que devemos então estar amando. Lições que podemos tirar aqui desse texto. A primeira lição: tanto na doutrina quanto na ética, devemos retroceder ao que os apóstolos ensinaram originalmente. Modismo, nova cultura, tudo isso pode vir, mas nós devemos estar firmes no que foi ensinado pelos apóstolos, que retrocede o próprio Cristo, e não abrirmos mão de termos a Bíblia e somente as Escrituras Sagradas como a base da nossa fé e conduta. A segunda verdade: cumprir os mandamentos de Deus se resume no amor ao próximo. A terceira verdade: a inveja nos ensina a odiar e perseguir aquele que deveríamos amar e imitar. A quarta verdade que esse texto nos dá: da mesma forma como o mundo odeia a Cristo, odeia também, e sem motivo, sem causa, aos verdadeiros cristãos. E por última lição: o modo que podemos dar a vida pelos irmãos é demonstrando amor por eles, e no viver diário, auxiliando-os em suas
necessidades. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico que Tu dê graça a cada um de nós, dê graça à Tua igreja, que nós venhamos, ó Pai, viver um amor verdadeiro, venhamos ter um comportamento, ó Pai querido, que reluz que somos de Cristo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente venhamos ser a comunidade do amor, em nome de Jesus, amém.